Já aconteceu lá em casa, tá? Deles estarem comendo, tipo, faltar um pouco, tipo, eu não quero mais. Não, só mais um pouquinho. E aí eu dar mais 2 colheradas e a criança não, eu falei que eu não queria mais. Tipo, e a criança tava comendo. Tipo, mas eu falei que... Não, mãe, eu falei que eu não queria mais. Doideira, verdade. E aí comeu, tipo, além... Mas pensa você tá assistindo um filme comendo pipoca. Você vai comer compulsão. o balde. É compulsão. Você nem percebe. Você fala, nossa, comi tudo isso, nem parece. A criança é a mesma coisa. E aí já vem uma mensagem pra gente, tipo, ufa, raspou o prato. Mas não, às vezes a criança comeu mais do que ela precisaria ali, né? E aí vem toda a questão do comer em volumes maiores ali, e a criança perder essa saciedade. Enfim, e crianças que dão trabalho, que não comem, que são mais seletivas, não vão comer, olhando na TV, um alimento novo. Ela vai, às vezes, perceber e tirar, né? Tá ali empelotinada. Ela não vai, nossa, é um brócolis hoje minha mãe pôs, que delícia. Não vai. Então, ela não vai aprender a comer nenhum alimento novo. Então, resumindo, não faz sentido colocar ali. Nem para ajudar a criança que não come, que é seletiva, a aprender a comer, e nem a criança comer mais. Não é sobre o volume, é sobre a qualidade. Então, eu prefiro que o meu filho coma pouquinho do que coma um pratão só de arroz. E comer um pouquinho de forma variada. Prefere? Vixe, 1000 vezes. Mas isso, Paola, tá no nosso... No que a gente sabe de nutrição, sabe? Quando a gente não tem muita informação, a gente acha que o volume é o principal. Mas pensa nutricionalmente. Sim. O que tem no arroz e no que tem num pouquinho de cada. É muito mais variado. Porque, por exemplo, uma criança... Vou dar um exemplo. Uma criança que não come feijão, não come arroz... E o almoço de hoje é arroz, feijão e ovo. E a criança não come nem arroz, nem feijão, nem ovo. O que é preferível? Que essa criança não vai comer e ela vai pular esse almoço? Vai. Ou tipo assim, cara, mas essa criança ama um macarrão, então eu vou fazer pelo menos um macarrão pra ela almoçar. Ai, maravilhosa essa pergunta. Nada a ver comigo, gente. Nada a ver comigo. Assim, foi sem querer. Veio uma luz aqui e falou, pergunta isso. Olha, Minha amiga acontece... perguntou. É raro, mas acontece. Mas acontece muito. Aí eu vou jogar a pergunta pra você de volta. Pra ela, né? Pra pessoa, vai. Tá. Você quer que seu filho aprenda a comer arroz, feijão e ovo ou não? Quer? Ela quer? Quer? Ela quer? Sim, Sim, ela quer. Então, se a gente sempre fizer o macarrão, a criança vai entender que ela não precisa comer aquilo, porque sempre vai ter o macarrãozinho dela ali. Então, às vezes, é só fazer um chorinho, é só dar uma reclamadinha, tem o macarrão. Então, não é que a gente não possa oferecer o macarrão para essa criança. Pode. Mas, se toda vez tiver o macarrão, ela já entendeu a logística. Sim. Apareceu um prato, não quero, tem o outro que eu quero. Vira um padrão, né? Viram Comportamental. totalmente. Então, essas crianças que têm mais dificuldade não vão comer arroz, estão, sei lá, 2 anos sem comer arroz e feijão. Não vai ser amanhã que você vai insistir não, mas brincar e oferecer e colocar a criança ali participando, que ela vai comer, né? Então, isso é um processo de aceitação alimentar. Mas que para isso aconteça, a criança precisa ter aproximação do alimento, como a gente falou aqui, incentivo antes do prato, em vários outros momentos, para aí quando chegar no prato, a criança conseguir comer. E para isso, a gente tem um tempo, né? Então, a gente vai fazendo tudo isso antes e não só substituindo. Porque senão vira esse padrão e a criança não come. E qual é esse tempo? Tipo, depois de quantas tentativas, depois de quanto eu falo, ok, então ele tá certo, ele não come feijão, eu entendi, tudo bem. Porque assim, tem comida que eu não como. Tem, Não, quando a criança tem preferência alimentar... Não, tem assim, não come. Tipo, a criança não come tal coisa. Não, aí não. Não, um alimento ou outro, tudo bem. Então, tipo, mas eu quero dizer assim, e quando que eu entendo que isso é preferência? Não, que ela não come alguma coisa. Entendeu? Tipo, sei lá, a Helena não come brócolis. Esquece, ela não come. Quando isso não interfere nutricionalmente nela. Não, mas aí e no desenvolvimento quando dela. eu paro de insistir pra criança comer aquilo, entendeu? Tipo, em Não, que momento eu entendo? Por exemplo, Helena, vou dar um exemplo real. Helena comia arroz e feijão, comeu a vida inteira. Desde quando começou a introdução alimentar até um ano atrás que ela decidiu que não gosta mais de feijão, que assim, não faz sentido pra ela comer feijão. Às vezes a gente enjoa do alimento. Então o que eu fiz? Vamos dar uma pausa. Às vezes não tá digerindo bem, nosso corpo fala muito. Eu sempre falo pra ela, cara, escuta o seu corpo, porque é uma parada que é instintiva mesmo, sabe?
E aí eu falei, tá bom, vamos dar uma pausa no feijão. Isso não prejudica a nutrição dela. Por quê? Porque ela come outras coisas. Então ela come brócolis, come mandioquinha, come... Outros alimentos do mesmo grupo? Tipo, grão de bico, lentilha. Sim. Perfeito. Então tem... Tubérculo, não? O que é? Tubérculo? Então... E aí ela come. Então, assim, não prejudica isso. E depois de 1 mês, voltou a comer. Agora a onda dela é tomate, não quero tomate. Beleza. E assim, aí volta, entendeu? Porque você, assim, para de oferecer um tempo e depois Tá, é que eu não queria ficar falando... Coitado também. Eu não queria ficar dando exemplo toda hora, porque às vezes é chato, até pra quem tá ouvindo a gente ficar dando só exemplo nosso. Mas eu vou dar um exemplo do Lucas de novo. O Lucas não come feijão. Mas nunca comeu? Então, e é mentira, eu vou chegar aí. O Lucas não gosta de... É mentira dele. O Lucas não gosta de feijão. O Lucas não gosta de feijão. Quando que eu vou falar assim, gente, tá bom, eu vou parar de tentar dar feijão pro menino, porque, cara, ele não gosta do feijão. Tipo, eu não como frango. Tá. Se alguém ficar todo dia tentar me enfiar frango na... Cara, vai chegar um dia que eu vou socar essa pessoa. Falar, cara, você não entendeu que eu não gosto de frango? Eu não como frango. Mas a diferença tá aí. Ele sempre comeu e parou, igual a Rubia falou. Não, ele nunca comeu. Ele já comeu quando eu escondo, tipo, embaixo do arroz. Aí, entendeu? Entendi. Que essa era uma outra questão. Eu posso essa esconder. outra pessoa aí também. Fui eu. Eu posso, tipo, esconder a comida? Tá. Porque, gente, é um benefício. Meu filho tá comendo feijão porque eu escondi. Tá, ele está recebendo aquele micronutriente, exato, mas em algum lugar isso tá certo, entendeu? Em algum lugar isso tá certo. Eu vou achar alguma literatura. Se eu errei, foi tentando acertar. Mas eu acho que isso que a Rubia trouxe é muito importante, a gente não consegue entender. A criança também enjoa. A gente enjoa. A criança também pode enjoar. Então, tem fases. A minha também pegou essa fase do feijão. Não gosto de feijão. Cara, como não gosto de feijão? Vai, deixa. Eu sempre coloquei no prato e ela não comia. Tá sempre ali, ela não comia. E, naturalmente, ela voltou a comer. Então, é uma coisa... Assim, não é... não gosto mais. Por isso que eu perguntei. Ele nunca comeu ou ele teve essas fases? Como ele... Pra mim, tá? Que você falou, com a dificuldade de ele comer, só comer escondido. Pra mim, é uma coisa que ele não... Não é que não gosta, mas não tolera. Por que eu falo isso? Porque a gente tem uma percepção da recusa alimentar pelo sabor do alimento. E a maioria das vezes não é. É pela textura daquele alimento. Então, o feijão é um alimento que chama muita atenção pela característica dele. Então, ele é líquido, o caldinho. Ele tem um grão que a casquinha é uma textura e dentro do grão é outra textura. São várias texturas juntas. E hoje em dia tem muitas crianças... Hoje em dia não, porque a gente começou a descobrir isso, né? Mas sempre teve questões sensoriais. Então, aquela criança que cospe... põe na boca, às vezes até dá náusea, vomita, se sente aquela textura. Então, provavelmente, ele não sente ali, escondido, e ele consegue comer. Mas se ele for comer sozinho, aquilo até cresce na boca. O problema realmente é esse, não é o gosto, mas é o tolerar ou ver aquilo. Paola, é impressionante. A gente acha que, é porque não é tão gostoso, não é tão palatável. Já peguei mães, assim, que tentam dar um absurdo pra bebezinho, pra ver se come. Mas não é o sabor, é a textura daquele alimento. E a criança não consegue comer, não consegue. Tem criança que só de olhar e de sentir cheiro... Não sei se vocês já viram, mas já saíram na internet vários vídeos, assim, de bebezinho nauseando só de ver o alimento. E acontece. Como que uma criança dessa vai pôr o alimento na boca, mastigar e engolir? Não vai. Então, quando tem esse problema de textura... fica muito difícil para a criança conseguir comer. E aí é outro trabalho. Não é só incentivo, não é só colocar ali no prato, mandar comer.